Lima. Rafael Pontes Lima, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Eu hoje estou na condição de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia aqui do Estado do Amapá. Sou professor universitário da Federal aqui do Estado, da Unifap. A minha área de atuação é computação, né, e sou professor do curso de computação na universidade e também professor do mestrado profissional em transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Né, sou servidor público do Estado, né, da Unifap, e na área do empreendedorismo, as minhas atuações, eu fui facilitador do Empretec, Sebrae, por bastante tempo, então tenho uma relação muito forte com o Sebrae, já fui do conselho diretor do Sebrae aqui no Amapá, e já quebrei empresa, as primeiras lan houses aqui do Estado, eu fui a terceira, aprendi bastante, entendi também que a área da docência da pesquisa da docência é o meu maior prazer, é o que eu mais gosto de fazer. Mas hoje também tenho um empreendimento social, eu tenho um projeto de leitura em pontos de ônibus, né? Eu já estou com quase 20 pontos de ônibus e estrutura que a gente montou prateleira de livros. E aí a sociedade assumiu para si, depois eu vou botar aqui o arroba do Instagram também, se quem quiser levar ideia para outros estados. E essa é a atuação. E aí, como o Felipe falou, e quero deixar uma mensagem aqui dos amazônidas, né? Felipe é um exemplo aqui na Amapá de desbravamento. Eu acho que quem vive nessa região, Guto, é desbravador. Né? Eu passei 7 anos fora, em Belo Horizonte, fazendo faculdade, e decidi voltar para o Amapá, quando a gente ainda tinha 4 megas ali, o Felipe está falando de internet aqui, a gente tinha 4 megas discado, e lá em Belo Horizonte a gente já vendia plano gigabit, já vendia plano fibra ótica, aqui na Amapá era satelital em 2006. Né? Então, assim, aquele delay que eu falei, é uma diferença que a gente que está aqui desbravando na região tem que enfrentar. Então, como já disseram vários colegas aí, não é fácil empreender, mas tem muita garra, tem muita força na região, e é muito legal a gente poder estar participando de um fórum como esse, trocando experiência, com a propriedade de falar em nome dos amazônicos. Olha, primeiro eu tenho certeza que você já deve ter jogado muito Corujão, então. Você teve Lan House, jogou Corujão, jogou Counter-Strike. Ontem eu estava tentando, mas a molecada atual é muito superior à minha condição mental. Mas eu acho que você falou num ponto interessante aí, e que deixo já uma provocação antes da primeira pergunta que eu vou abrir agora para vocês, lembrando que depois dessa minha primeira pergunta, quem quiser fazer uma exposição vai ter 3 minutos aí, eu e o Senna vamos estar controlando os 3 minutos, tá? Para que a gente possa ter um painel conciso aí, e vai por meio do chat. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever aí pelo chat, e aí o Senna nós vamos chamando a galera. Mas a minha provocação é o seguinte, você está citando alguns gaps aí, o Rafael citou alguns gaps aí de tecnologia, ou mesmo de avanço, sobretudo no desenvolvimento econômico das regiões da região sudeste, citada aí no caso de Minas Gerais, BH, que é uma cidade maravilhosa também, com a região amazônica. A gente já sabe que a região norte, historicamente, ela foi abandonada pelo Estado, né? Ela foi abandonada pelo Estado pela falta de políticas públicas, pela falta de olhar, como o fluxo econômico vinha do sul-sudeste e depois um pouco ainda pelo nordeste, se abandonou. A região amazônica ali se abandonou. Um dos exemplos é Rondônia, né? Rondônia, que já foi capital do café, tem o 4º maior rebanho do Brasil de gado leiteiro, e estava lá abandonado até pouco tempo. Então, eu queria que depois vocês também, dentro das exposições, se vocês puderem permear esse tema de como a gente pode virar um pouco a lupa das políticas públicas, levando em consideração que a gente tem empreendedor, a gente da área pública, que ajuda também do Sistema S, como que a gente pode virar essa lupa e entender de fato o que é a região amazônica em potencial econômico para o país? Porque até a preservação significa potencial econômico. Então, agora, iniciando o nosso debate, galerinha, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, e a gente já vou deixar o chatzinho aqui aberto para ver aqueles que farão as exposições. E a primeira pergunta a parte da manhã nós debateremos isso. Qual a dificuldade em se equilibrar desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico na região amazônica, tendo em vista que alguns estados, o próprio Rafael já me disse aí, do Amapá, tem 70% da sua região uma região de preservação. Então, a população cresce, ela precisa de emprego, trabalho e renda,
Mas ela não consegue também avançar tanto, porque eu tenho uma legislação que me proíbe de avançar. Como que a gente consegue avançar e qual que é a dificuldade em se avançar nesse sentido mesmo? Então, queria passar agora para o Rafael Pontes. Rafael, 3 minutos para você. Valendo. Bom, eu vou tentar dividir minha fala aqui em 3 partes. Primeiro, do Amazônida, tá? Vou dar 2 exemplos aqui. Serra do Navio, todo mundo já deve ter escutado falar. Minério do manganês, extração na década de 50. Hoje é uma cidade fantasma. Então, muito do que foi dito aqui sobre a Amazônia, vem muita gente de fora, vem pelo selo Amazônia, investe, extrai e volta. Então, é urgente o que a Maíra colocou a respeito de uma matriz amazônica, né, para que a gente explore a floresta em pé, para que a gente consiga fazer a conexão mercado, ciência, né, e o mundo, explorando a nossa biodiversidade de forma sustentável. E aqui eu posso dar o exemplo do açaí certificado na região do Bailique, aqui no Amapá. É o açaí com uma certificação amazônica que está sendo já exportado para o mundo inteiro. E tem todo um projeto de sustentabilidade por trás que gera empreendedorismo, renda e garante a permanência da população aqui no Jari, naquela região. E aí, quem não conhece ainda, dá um Google depois ali, Bailique, uma região linda, é um arquipélago que tem uma densidade populacional e muito interessante, né? Então, esse aspecto da biodiversidade é algo que, sim, a gente discute isso muito no mestrado de propriedade intelectual, né? De discutir o valor emotivo, o valor social, cultural dessa marca, e é algo, sim, que a gente precisa agregar valor e vender isso com um valor tão sentimental, emocional, como bem me disse a Maíra, para o resto do mundo. O outro aspecto é o potencial geográfico. O Amapá, por exemplo, a região como um todo, é uma grande ilha, né, que tem os seus limites banhados por rios, e aí a gente tem um potencial de escoamento de produtos, né, aqui para a região da América do Norte e todo esse platô das Guianas. Então, é um enorme potencial que a região tem de comércio exterior, né, de internacionalização dos produtos. Então, é algo que a necessidade de financiamento nacional tem esse potencial de enxergar a Amazônia como esse caminho de escoamento de produtos, não só do agro, mas de diversos outros produtos. E, por fim, eu quero colocar a questão da transformação digital. Por ser também uma região isolada geograficamente, também é necessidade de incentivo do desenvolvimento digital dessa região. Primeiro, porque garante, de certa forma, um trabalho, né, que garante a sustentabilidade, garante a preservação, e tem um enorme potencial na região. Aqui o Felipe já citou a Proeste, que ele deve falar também, mas eu fecho com um exemplo de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui na Secretaria, que, por sorte, é de um aluno meu de mestrado, que envolve um pouco, para fechar minha fala, com o que a Maíra colocou da matriz amazônica. A gente criou uma plataforma, vai fazer um marketplace para o agricultor rural, com foco no pequeno agricultor. Existe um programa nacional chamado PNAE, que é o Plano Nacional de Agricultura Familiar, que é especificamente aquele que faz obrigatoriedade de 30% do que é vendido para as escolas, seja do produtor local, né? Só que isso foi feita a lei e não existe nenhuma tecnologia que faça a regulação desses 30%. Então, a gente está desenvolvendo esse produto aqui na Amapá, já está praticamente pronto, o governo da Amapá vai começar a usar essa tecnologia. É um marketplace que vai conectar o produtor local com as escolas inicialmente, mas isso vai conectar posteriormente com toda a sociedade. Então, é um exemplo de que é possível a gente garantir às escolas o cardápio do açaí, do camarão, do peixe, da farinha, fazendo com que as escolas comprem desses pequenos agricultores, garanta a sustentação, a venda, o comércio e mantenham um cardápio regional. Então, é uma ideia que a gente está colocando, estamos discutindo isso com vários outros consórcios, com o consórcio da Amazônia, consórcio do Nordeste. Então, é um exemplo do potencial amazônica, e a marca, Guto, sem dúvida nenhuma, tem um peso absurdo, seja... A gente adora colocar isso como justificativa de edital para concorrer, de uma série de coisas. Então, é uma marca que precisa ser valorizada e precisa ter o inverso também. A gente precisa, e eu coloquei isso para um debate para tarde, que a gente discuta a política pública com financiamento garantido para que essa marca seja ainda mais valorizada. Olha, eu tinha esquecido, eu estou mandando agora aqui para
o chefe de gabinete do vice-presidente da República aqui, do Hamilton Mourão, o link da nossa reunião para ver se ele entra. Porque esse lance do Amazônidas, eu não vou sossegar até eu ver essa marca registrada pelo governo federal de forma nenhuma, cara. É importante. Ó, cada um de vocês está tocando em temas muito interessantes. Botou. O Rafael agora falou do acesso ao exterior. É verdade. Olha só, por exemplo, quanto tempo você demora saindo de Roraima para Miami. Está do lado, 1h30, 2 horas, acho que não chega a 2 horas lá. E a propriedade intelectual, eu lembro que eu trabalhei muito num projeto, não sei se avançou, que eu acabei saindo do governo antes de confirmar, mas um projeto no INPI, para que a gente tivesse um fast track justamente para os inovadores da região amazônica. Isso é fundamental. Isso não tem a ver com uma cota, isso tem a ver com um acesso rápido para uma área que tem infindáveis inovações aí que, às vezes, elas param por conta da burocracia, às vezes não, na maior parte das vezes. Então, já anotei aqui, a Maíra falou do acesso a capital, novas matrizes econômicas, da exclusividade do produto, o Rafael falou do acesso ao exterior, propriedade intelectual, o Euler falou do digital, eu nem abordei muito, mas pode ser, e esse 5G, será que vem para beneficiar a região amazônica? Vamos discutir isso também um pouquinho mais. É verdade, vou passar para o Rafael, mas já deixando para vocês a provocação para a parte da tarde. À tarde nós falaremos de as políticas públicas, a importância do Estado, do gestor, de assumir responsabilidades para avançar, e a academia, que é a provocação da Maíra. Lá fora, e a Maíra, eu quero que ela conte essa experiência dela, a indústria busca na academia as pessoas lá para geração de valor. Por que isso daqui não acontece e como está acontecendo na região amazônica? Rafa, você pode falar aí que agora nós vamos encerrar o painel depois da sua fala. Na verdade, eu ia fazer um gancho, você acabou já antecipando. Eu entendo a fala do Luiz Gustavo lá atrás, um pouco de decepção com essa demora entre o que a gente, sociedade, quer e o que é feito de forma mais efetiva por parte das políticas públicas. Ressalto o que o Guto disse, e aí, Luiz Gustavo, respondo a você, que eu acho que o que falta não é apenas a promulgação de uma lei ou algo que aparentemente vai dar uma resposta mais direta. O que eu falei, existe aqui na Amazônia, eu vou trazer para o nosso recorte, o delay que eu falei vai depender muito da gente se movimentar, se unir. Eu já vi aqui que o pessoal começou a montar grupo de WhatsApp. Parece cansativo participar de 20, 30, 40 reuniões, mas se a gente não der voz e se empoderar das nossas dificuldades e buscar nisso as oportunidades que juntos a gente pode trazer, um agregando valor ao outro, com experiências, insucessos, sucessos. Então, são esses os encontros que vão nos permitir, primeiro, desmistificar essa distância da Amazônia, os gargalos da Amazônia, e ouvir experiências de aprendizado de cada um que passou por algum lugar e teve contato com alguma outra experiência, para que a gente possa adaptar soluções. Eu acho que foi o Felipe que falou, o pessoal tenta trazer ideias de fora e implantar aqui na Marra. Eu acho que essas experiências que a gente bebe na fonte lá fora, a gente traz para cá, e por ser Amazônia, a gente consegue experimentar e adaptar para a nossa realidade. Eu acredito que a função do Estado, nem mínimo nem máximo, é ser útil. E por isso que eu continuo hoje e me coloco à disposição do gestor público, que a gente precisa também ocupar esse espaço, né? Ocupar o espaço na gestão pública, tentar fazer essa conexão entre mercado, academia, empresários, né? Discutir isso com a sociedade. Eu sou professor universitário, tenho sofrido muito em ver as universidades, das 69 universidades federais, 63 ficaram completamente paradas durante a pandemia, sem ensino, sem um plano de retomada mais ágil, conectando a sociedade à universidade. Então, são lutas que a gente precisa, assim, alargar esse debate, fortalecer o debate. Não sei se travou, eu acho que travou. Não, estou ouvindo. Fortalecer esse debate, estabelecer ainda mais reuniões. E vou fechar para o gancho da tarde uma luta que eu tento fazer aqui direto. A gente tem gargalos e questões culturais a vencer, mas é fundamental que as universidades sejam ouvidas, que esse ambiente acadêmico que pesquisa diariamente os problemas e as oportunidades aqui da Amazônia,
consigam ser ouvidos e conectados ao mercado, proponham soluções, né, adaptadas e inerentes à região da Amazônia, aderentes aos problemas da Amazônia, e consigam alcançar a sociedade com serviço, com produto, com políticas públicas adequadas às nossas regiões. Então, assim, eu fico muito feliz, eu já participei também de não sei quantas reuniões virtuais na pandemia essa semana, e vou estar sempre presente, porque eu acho que é assim que a gente, conectados e ouvindo, aprendendo, né, trocando experiência, a gente vai conseguir mudar e melhorar a realidade de uma população que tem um potencial absurdo, tem uma culinária maravilhosa, tem um povo extremamente do bem, carinhoso, receptivo, e tem muito ainda para contribuir com o nosso Brasil. Então, fica aqui uma mensagem para que a gente, a partir desse contato aqui, a gente consiga se fortalecer ainda mais, ouvindo a experiência de Portugal, de São Paulo, e conectar aqui com o pessoal da Amazônia, para que daqui saiam bons frutos também, não apenas uma carta, mas boas ideias e boas experiências. Top, Rafa. Infelizmente, a gente tem aquela questão, né? O digital trouxe um aumento de senso de urgência para todo mundo, né? Só que a gente também percebe que nós não temos a capacidade de abraçar o mundo. Isso é um complicante. E as novas gerações, sobretudo a Z, a geração que nasceu ali a partir de 1997 até 2009, a geração Alfa, que nasceu de 10 para agora, que está com 10 anos, eles vivem num mundo de uma velocidade meio que irreal para as gerações anteriores, né? Então, colocar todo mundo no mesmo balaio e fazer alguma coisa acontecer é o desafio do ser humano. Quem tiver a fórmula vai ganhar mais de bilhão, ainda mais no poder público, que o poder público ele é analógico por natureza, enquanto a população e o privado acabam andando numa outra velocidade. A academia também tem entrado nessa transição de analógico para digital de pensamento,